Bom dia a todos. Meus irmãos, hoje, quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022, Irmãos, eu quero hoje falar um pouco a respeito de uma nação que Deus constituiu ela para servir a Ele, Povo de Deus. E Deus levantou muitos reinados nesta nação, que foi a nação de Israel. E certamente tiveram muitos reis que já não estavam mais cumprindo as determinações de Deus. Porque, meus irmãos, no começo, os países viviam em função da lei de Deus. Viviam em função da lei mosaica, que é aquela dente por dente, olho por olho. E isso não mudou até hoje. Não mudou porque o Estado, como se diz, é laico, E para você dominar um país sem haver nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de problemas, nenhum tipo de violência, de agressão, de corrupção, somente a gente vai achar, irmão, o céu de glória. É o único lugar que não tem nenhum tipo de corrupção. Mas eu quero dizer aos irmãos que os reinados antigos, que eram baseados na lei mosaica, na lei de Deus, sempre tinha alguém que estava ali ao lado dos reis, homem de Deus, que sempre diziam assim: olha, isso aqui não é bom para o nosso país, isso aqui não é bom. Aí dava conselho para o rei, que foi o caso de Daniel, e outros homens de Deus também que auxiliavam na administração da nação. E aí, irmãos, a gente hoje quer falar um pouco sobre isso com relação ao nosso país, nosso Brasil. Eu já tive muitas revelações, visões, e muitas vezes a gente se prende a não falar, até com receio de alguma represália, alguma coisa que esteja fora daquilo que a gente está seguindo, que é esse Jesus, esse Deus maravilhoso que nos ensinou o caminho do amor. Então, irmãos, as nações, por elas serem laico, elas vão continuar sendo usadas através das leis que compõem o Estado. E aí realmente fica muito difícil. Mas Jesus fala em sua palavra, Deus fala em sua palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porque, meus irmãos, a gente tem que observar uma coisa muito importante, irmãos. Quem serve a Deus tem luz. Quem não serve tem trevas. E as trevas, irmãos, querem levar o país ou as pessoas para determinados lugares de destruição. Eu acabei de ver agora na internet uma cena muito horrível lá no Chile, onde duas menininhas, certamente 7 anos, mais ou menos, o máximo que aquelas crianças têm é 8 anos de idade. Mas eu achei que elas têm 7, devido a elas serem muito infantis. Então, irmãos, lá foi aprovado a lei desse idealismo, essa ideologia,
de gênero, e as crianças ali, 2 crianças de 7, 8 anos de idade máximo, casando, irmão, 2 meninas casando. Foi feito festa como se fosse uma igreja, o pessoal aplaudia, aquele negócio todo. Então, irmão, isso aí é trevas, isso aí não é luz. Então, os caminhos de trevas estão cada dia mais aumentando sobre a terra. As trevas estão tomando de conta do mundo. E numa dessas visões, irmãos, que eu tive, eu vi o nosso país sendo atacado para tomar o nosso país. É uma nação aí que eu não vou citar o nome, mas eu vi essa nação invadindo o Brasil para tomar o poder do Brasil, para implantar o seu regime, esse regime da escuridão, esse regime ditatorial, esse regime de prisão, esse regime de escravidão, de tormento, de açoites, de perseguição, de mortes. Eu vi. Mas a gente tem que observar uma coisa, nós temos que orar pedindo a Deus. Não é para matar ninguém. Hoje muitas pessoas não entendem as coisas do Senhor, não entendem as coisas da Bíblia, aí querem ficar orando para Deus matar os outros. E não é por aí. Nós temos que orar para que as nossas autoridades recebam da parte de Deus luz, para eles ficarem, atentos, porque nós estamos passando um tempo muito difícil na terra. E devido às dificuldades no mundo, por causa da maldade, que as dificuldades estão chegando nesses países mal, está chegando dificuldade, daqui a uns dias não vai ter mais como plantar, porque ele só sabe se incomodar com a vida dos outros, mas com a vida deles está lá destruída, porque a autoridade deles aí é só destruição, é só perseguindo, é só matando, destruindo as pessoas, autoritariamente, colocando o povo debaixo dos seus pés. Não é assim a vida não é assim. Então, meus irmãos, eu quero aqui pedir a todos vocês, todos os brasileiros, até mesmo povo estrangeiro que está no Brasil também, orar pelas nossas autoridades, não pedir para matar. Porque, irmãos, nós não vivemos mais, nós cristãos, não vivemos mais a lei de Moisés. A lei mosaica, nós não vivemos mais nela. Nós saímos dela no momento que nós aceitamos a graça. Você é da graça, então você não pode mais ser da lei. Essa lei mosaica, uma lei pesada que quer vingança. A lei mosaica queria vingança, você sabe muito bem disso. Não deu certo, e não dá certo em canto nenhum. Foi por isso que Jesus veio. Jesus veio à terra para exatamente tirar essa lei, porque se continuasse aquela lei, ninguém ia mais viver na terra. Todo mundo ia morrer, porque a lei, ela extinguia o ser humano da terra. Ela tirava o povo da terra, porque você imagina, irmão, dente por dente, olho por olho, se você fizesse o mal a mim, eu teria que me vingar, e a vingança geralmente mais era a morte. As pessoas matavam uns aos outros. Então não tinha como o ser humano, irmãos, se multiplicasse na terra, de forma nenhuma. Aí, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Eu peço que eu não sou homem de dizer assim, olha, eu vi tal, eu contemplei alguma coisa espiritual e tal, e ficar falando, porque muitas vezes aquele sonho ou aquela revelação ou aquela visão, ela tem um outro sentido. Mas essa visão que eu tive, o sentido dela mesmo foi de tomar o nosso país,
impor leis no nosso país, tomar o poder do nosso país. E eu vi nitidamente, irmãos, eu vi nitidamente isso. E as coisas ultimamente, irmãos, estão tão assim estranhas que você observa que tem alguma coisa que está deixando todo mundo, o povo todo do Brasil, de antena ligada. Porque o que está acontecendo, meus irmãos, é que se nós não orarmos pelas nossas autoridades a fim de que elas possam recuar no sentido de a gente não sofrer as penalidades que possam ser que venham lá na frente. Então nós temos que estarmos atentos, irmão, para isso, porque o final dos tempos, irmão, está chegando. A gente vê tanta coisa, tantos sinais, tantas coisas que está acontecendo que não aconteciam antigamente, está acontecendo hoje. São coisas assim que você olha e você diz assim, meu Deus, eu não acredito, é final do mundo mesmo. Só, irmãos, que a Bíblia revela que nos finais dos tempos vai haver guerras, países contra países, vai haver destruição, vai haver muita fome, porque, irmãos, esses lugares onde os países não estão tendo mais comida por causa da maldade. O povo não crê em Deus e é Deus que dá tudo. O país, meu irmão, tem que crer em Deus. Os governos, as autoridades precisam crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, porque da terra, meus irmãos, vem tudo e é dado por Deus, não é o homem. Não é o homem que fabrica nada, é a terra que produz. Se você plantar um pé de mamão, um mamoeiro, vai nascer ali aquele pé e logo em seguida vai dar fruta para a gente comer, né? Pois bem, a terra poderá ficar até estéril por causa da maldade do homem. Deus pode tirar a proteína que tem a terra, né? Esse adubo para nascer a plantação, os frutos. Tudo depende, meu irmão, minha irmã, de Deus. É Deus quem dá tudo. Esse oxigênio que a gente respira, ó, vem de Deus. Esse oxigênio que nós respiramos, ele vem de Deus. E tudo que há na terra, irmãos, sem Deus, nada teria para a gente se alimentar, nada. Tudo vem de Deus. Então, se o Estado é laico, tem que parar para pensar, porque quando o Estado começa a fazer coisas erradas, começa a colocar leis imundas, que nem lá no Chile, crianças de 7 anos, 2 meninas, não era nem um menino e uma menina, eram 2 meninas, 2 fêmeas, se casando e o povo aplaudindo, irmãos, lá no Chile. Eu estava vendo agora pela internet, eu fiquei assustado, irmão, fiquei estarrecido. Então, meus irmãos, nós temos só que orar pelo nosso país, para Deus dar sabedoria aos homens, às autoridades, dar sabedoria, porque em trevas eles só vão fazer coisa errada, porque é um espírito, irmão, é um espírito do mal que entrou neles, né? Tem homens que entrou legiões de demônios, legiões, muitos demônios. Eles não aceitam a verdade, não aceitam. Você pode estar ali, ó, mostrando a Constituição para ele toda hora, ali, ó, isso aqui é assim. É o diabo, irmão, entrou neles, Satanás entrou neles. Então esse espírito mal que habita neles não vai concordar com a verdade, não vai concordar com as coisas certas, eles vão ser sempre a favor das trevas. É por isso que essas leis estão sendo aprovadas em outros países aí, por causa das trevas, irmãos, estão em trevas.
E esse espírito das trevas, irmãos, ele entra no homem, porque o homem não quer saber de Deus. Agora, quando o homem quer saber de Deus, aí a nação cresce, ela se multiplica, as coisas ficam favoráveis, tudo dá certo. Aonde você entra, os ventos parecem que são favoráveis em tudo, quando você tem Deus. Quando você não tem Deus, não é barreira para ali, é barreira para cá, é barreira para acolá, e você não consegue resolver as coisas direito, porque é muita barreira que Satanás coloca na vida das pessoas, por elas não acreditarem, por elas não quererem esse Deus maravilhoso que nos dá tudo a tempo e a hora, e tudo que a gente planta nasce, porque é abençoado, irmão. Nós não podemos viver debaixo de maldição. Todas as pessoas que vivem debaixo de maldição, irmão, eles estão perdendo os seus equilíbrios, estão perdendo sua sabedoria, estão ficando inconstantes, estão ficando quase débil. Outros ficam débios. Outros, por não acreditar em Deus, por não aceitar a verdade, por não aceitar coisas boas, eles ficam tão loucos que são capazes de matar até seu pai e sua mãe, são capazes de incendiar uma cidade, que nem Nero, que nem Hitler. Esses homens eram loucos, por quê? Porque se as pessoas apoiarem pessoas doidas, loucas, vai acontecer essas tragédias, essas destruições, irmão. Então é isso que eu quero chamar a atenção de você. Se você crê em Deus verdadeiramente, não peça para matar ninguém. Peça para Deus dar sabedoria aos homens, para que os homens entendam que nós estamos caindo numa fria, nós estamos caindo numa cilada do diabo, onde você já imaginou, irmão, se nós deixarmos algum país entrar no nosso país para dizer que vai fazer o bem, a situação, onde é que estão esses homens que não imaginam que eles querem ver só o bem deles. Se eles estão numa pior, porque tem país aí, irmãos, que está bem financeiramente, mas só a metade da população. E você sabe quais são essas nações que se beneficiaram, talvez nem a metade, é só 30%. 70% estão na miséria, estão na fome. País que se diz muito rico, mas 70% da sua população vive passando fome, pior do que no Brasil. E 30% são rico. Você entendeu, irmão? Porque há certos regimes que a gente pensa que é bom para o nosso país e é pior do que a democracia. Porque país democrático, irmão, jamais quer outro tipo de regime para esculhambar com a nossa nação, para deixar a nossa nação na miséria, para deixar a nossa nação empobrecida e castigada. Então, meus irmãos, o certo que eu peço para vocês hoje, esse dia 15 de setembro, é que orem, mas não orem para matar ninguém. Orem para Deus dar sabedoria aos homens, para que eles recuam daquilo que pode acontecer, irmãos. Pode acontecer. Essa visão que eu tive, eu creio que foi para me avisar, né? De que se nós não orarmos para Deus dar sabedoria aos homens, o nosso país vai naufragar, e vai naufragar de uma tal maneira que o povo vai chorar. Porque, irmãos, a nossa democracia, irmãos, é o melhor regime que tem. De todos os tempos, não tem outra coisa. Porque bate com a liberdade de Deus, irmão. Deus não deixou o seu povo, o homem, para viver na escravidão. Deus deixou o homem para viver na sua liberdade. Agora, obedecendo, irmãos, a palavra de Deus, exercendo o amor, porque se você ama, você não vai fazer mal a ninguém. E esses regimes não amam ninguém, porque se amasse, irmão, não matava, não perseguia, não tirava os direitos do cidadão. Muito pelo contrário. Dariam mais condições para a pessoa viver melhor na face da terra, né, irmãos? Então,
essa visão que eu tive, irmão, ela é verdadeira, porque, irmãos, eu não sou de estar mostrando visões de que vi isso, vi aquilo outro, sem antes eu ter uma certeza do que vai acontecer. Então eu tenho certeza absoluta, irmão, como Deus está no céu, que tem uma nação. São várias, mas tem uma nação. Essa está jogando pesado com o Brasil, para tomar o Brasil, para tomar o poder, para querer mandar aqui dentro. Então, irmãos, fica aqui essa alerta, vamos orar, porque Jesus falou que a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, é contra as potestades do ar, é o inimigo de Deus, que tenta manobrar e manipular a nossa nação para deixar a nossa nação na miséria. Porque, irmãos, não há interesse de país nenhum no Brasil que não seja de olho nas nossas riquezas. E essas riquezas pertencem ao povo brasileiro. Essas riquezas pertencem ao nosso povo, pertencem à nossa nação soberana e independente. O 7 de setembro, irmão, significa independência do Brasil. O Brasil ficou independente de Portugal, acabou. Hoje ele é independente. Outra coisa, não existe nenhuma lei do homem fazer com ninguém para atrapalhar a independência do Brasil. O Brasil é independente e é soberano. Não existe acordo nenhum que o Brasil faça com qualquer presidente que estiver exercendo o poder com a loucura e cometer graves erros em assinar contratos com outros países aí para ficar à mercê de uma situação. Nós não concordamos e estes contratos, cada governo que assume, qualquer contrato que outro fez, é que ele vai responder por esse contrato, não o nosso país. Quem fez contrato com outro país para prejudicar a nossa nação é que tem que pagar o seu preço. O nosso país é dos brasileiros. São de mais de 200 milhões de brasileiros. Nosso país é dos brasileiros. Então, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo para você, orem. Você que tem uma igreja, você que tem uma congregação, reúna todo o povo de Deus, pedindo a Deus para orar pelas nossas autoridades, para que as autoridades voltem ao seu reflexo, o reflexo de Deus, o reflexo verdadeiro. Voltem à sua capacidade mental de pensar melhor. Porque nós estamos correndo o risco de sermos oprimidos por um país que quer invadir o Brasil, quer tomar o poder do Brasil. Isso aí eu vi nitidamente, vi numa visão que está querendo tomar o nosso país, querendo o poder. E se nós não tivermos olhos de águia para vermos o que está acontecendo por detrás, nós estamos nos finais dos tempos, irmão. Nós estamos nos finais dos tempos. Então nós temos que ter olhos de águia para ver o que está acontecendo por detrás. Porque, irmãos, a Bíblia diz assim, aquilo que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e nem subiram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Agora, nós temos que orar. Ore para Deus abrir os olhos das autoridades brasileiras, que aí a gente vai ver o nosso país ficar livre e independente, porque está correndo risco, irmãos. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. E vamos orar, tá, irmãos? Vamos orar firmemente, reúnam todos da igreja para orar nesse propósito, para que Deus dê a vitória para nós, tá bom, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Amém.